Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro do módulo 3. O módulo 3 é sobre anjo da guarda. E hoje nós vamos refletir sobre a atuação do anjo da guarda quando o seu protegido se torna um espírito das trevas. Não estou falando dos casos tipo André Luiz, que o indivíduo tem uma vida meio superficial, meio abobalhada, achando que é importante, que tem título e etc., desencarna e se vê, e vê o tamanho da desgraça, e passa alguns anos aí nas regiões infelizes. Eu estou falando de casos mais graves, eu estou falando de indivíduos que conscientemente se tornam espíritos maus, espíritos que usam a inteligência ao longo de muitos séculos para prejudicar os outros. O caso que eu vou trazer para a gente refletir, que é o ponto inicial do nosso diálogo, a gente sabe que esse módulo ele é muito mais o diálogo com os amigos espirituais do que propriamente a minha exposição, mas a gente começa sempre com uma história. Essa história está narrada no livro A Libertação do André Luiz. Na verdade, toda a história do livro é a história de o resgate do Gregório, um líder das trevas, por uma atuação em conjunto, mas uma atuação máxima, uma orientação máxima do espírito que, embora não seja usado esse termo, fica para mim evidente que é o anjo guardião dele. E é interessante porque o André Luiz vai participar como auxiliar desse processo, auxiliando um outro espírito que também é auxiliar no processo, que é o Gúbio. E tem um encontro interessante do Gúbio, o André Luiz está presente. Eles vão no plano espiritual, numa colônia relativamente elevada, para uma reunião de materialização. Um espírito de uma colônia mais evoluída se materializa, e esse espírito que se materializa é o anjo guardião do Gregório, que é esse líder das trevas. Então todo o livro se desenrola a partir de um dos casos obsessivos que o Gregório é o responsável. Qual é a situação do Gregório? Já falei a situação do anjo guardião dele, um espírito extremamente evoluído, e tem um diálogo entre esse espírito e o Gúbio, que vai nos mostrar a situação do Gregório, tá certo? Ele se dirigindo, é um espírito que se apresenta como forma feminina, então ela se dirigindo ao Gúbio diz várias coisas, eu vou destacar algumas. Ele fala, chama Gúbio irmão Gúbio. E ela diz: eu espero há séculos pela renovação e penitência dele, falando do Gregório. Impressionado pelos imensos recursos de poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando atualmente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Quer dizer, ele é um líder obsessor, ele não é apenas um obsessor, ele é um chefe de obsessão. E ela continua: chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Então, essa é a situação do Gregório, protegido desse espírito sublime. Ele não é apenas um obsessor, ele é um obsessor-chefe, ele é um obsessor que tem centenas de espíritos cruéis que o obedecem. Então, não é uma situação fácil, por isso que eu disse no começo, não é uma situação como a de André Luiz, Ele tem consciência do que faz. E ele faz isso há séculos. Há muitos séculos, esse anjo guardião o acompanha, esperando um momento de ajudá-lo. E olha que outra informação que eu estou destacando trechos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-se dele mentalmente. Quer dizer, durante séculos, ele recusou praticamente em totalidade a influência mental desse espírito bastante evoluído. E há 50 anos, ela percebe que ele aceita minimamente a influência dele, E aí a história da influência do anjo guardião à distância.
E aí ela continua. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito os rudimentos de necessária transformação. E ela continua, ainda não chora de arrependimento benéfico e está longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Quer dizer, o sujeito ainda é do mal, ele ainda faz a maldade. Ele, no íntimo, ele mostra algum tédio, Ele começa a questionar, será que é isso mesmo? Será que essa é a lógica? Depois de muitos séculos de maldade. Então, é realmente uma situação muito difícil. E esse espírito tem consciência, o anjo guardião dele tem consciência. Ela na frente comenta, na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Um espírito desse chegando na mediúnica, eu tenho certeza que a grande maioria não ia querer nem sequer receber a comunicação dele para socorrer. Estamos falando do espírito desse porte. Para mim, contudo, olha o olhar do anjo guardião. É a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Então aqui ela já dá a perspectiva do anjo da guarda. Então nós estamos numa situação muito forte, gente. Não é um espírito que teve um vício e como o André Luiz, ficou alguns anos na região diferente, o que é péssimo, que eu não aconselho para ninguém, é bom registrar, tá certo? Registre-se isso, não é o conselho do Grupo Marcos, nem do Carlos Luiz. Mas a gente tem que ter noção de escala. Uma coisa é o André Luiz, arrogante, tolo, desesperado, e chegando no mundo espiritual não sabe nem o que é mundo espiritual, porque era um grande intelectual, um grande médico da Terra. Não valeu muita coisa. Mas, quer dizer, com poucos anos ele já pegou a vassoura e foi trabalhar no nosso lar e deixou de besteira. Começou a amadurecer. Esse espírito não, gente, ele está há séculos nisso. O anjo guardião dele está feliz porque nos últimos 50 anos ele começou a sentir algum tédio na maldade que fazia. Então não dá para comparar com o André Luiz. É um espírito realmente, um espírito embrutecido. Como ele mesmo diz, do ponto de vista humano, é um monstro. Para uma pessoa que não conhece o espiritismo, encontrar um espírito desse no mundo espiritual ou numa comunicação mediúnica não espírita, vai achar que é o demônio. Pela vibração, pela carga energética, pela forma, pelo jeito, não tenha dúvida que um médium que não seja esclarecido, vê um espírito desse, vai dizer que viu o próprio diabo. Então é disso que nós estamos falando, tá certo? A comparação é apenas para a gente dar uma ideia de escala. O André Luiz, em poucos anos, disse, não, agora eu entendi, e já foi crescer espiritualmente, e graças a Deus, o espírito que a gente considera amigo pelo tanto de benefício que ele nos dá. Então é um espírito que a gente carrega no coração uma profunda gratidão em relação ao André Luiz. No caso do Gregório, a gente vê que é algo muito mais sério. Esse é o panorama que eu queria apresentar para vocês, apenas no intuito de situar e de fazer vocês entenderem em que caminho a gente vai estabelecer o diálogo hoje sobre o nosso anjo da guarda, e, enfim, que histórias, que depoimentos, que esclarecimentos nós vamos ter sobre esse tema nesse aspecto específico. Tá certo? Um grande abraço, vamos agora para a nossa segunda parte. Agradecemos a sua presença, Patrícia. E como primeira pergunta, deve o anjo guardião apontar os erros de seu protegido quando este escolhe o caminho da maldade? O anjo guardião, minha filha, sempre irá mostrar ao seu protegido quando este está se equivocando. Não necessariamente irá aparecer para ele e pontuar tudo aquilo que o afasta da paz e da harmonia do universo. Mas certamente
irá mostrar por meio de situações e irá inspirar outras pessoas, em comentários diretos ou indiretos, para que ele possa despertar a compreensão quando está tomando atitudes equivocadas. É muito comum, frequente mesmo, que os anjos guardiões inspirem aqueles que estão ao redor de seu protegido. Muitas vezes, no meio de uma conversa, de um diálogo casual, o anjo guardião faz com que o interlocutor relembre de uma história, de um ditado, de algo que aconteceu com a sua própria vida e compartilhe com o seu protegido, visando que seu protegido reflita sobre pontos de sentimento e de ação que estão em discordâncias com a harmonia e com a busca da felicidade verdadeira. Podemos dizer que o anjo guardião sempre mostra, das mais diversas formas, quando o seu protegido está desviando-se do caminho do bem. Quando um espírito opta pela maldade, ele ainda consegue sentir as vibrações de seu anjo guardião? Podemos dizer que as vibrações do anjo guardião sempre buscam envolver o seu protegido. Porém, é da lei do livre-arbítrio que esta assimilação, maior ou menor, mais superficial ou profunda, ocorra segundo a disposição íntima do protegido. Essa é uma lei que está presente em todas as relações com o anjo da guarda. Quando o indivíduo abre o seu coração, a lei permite que ele sinta em maior intensidade o amor, o amparo e mesmo os avisos de seu anjo guardião. Quando este indivíduo se revolta, naturalmente, a sua percepção irá ser minimizada ou diminuída segundo o grau da sua revolta ou da sua maldade. Como o anjo da guarda lida com a tristeza de ver seu protegido afastando-se do caminho do bem? Certamente, é uma tristeza profunda e comovedora. Observar aquele que se ama e aquele que o Pai Criador designou para que você o cuidasse. Contudo, a tristeza do anjo guardião jamais está mesclada com nenhum aspecto de complexo de culpa ou de autocondenação. Por outro lado, os espíritos superiores conseguem compreender que a vitória do bem se concretizará mais cedo ou mais tarde. Portanto, se o desvio do protegido traz amargura e tristeza ao coração do anjo guardião, existem também infinitos consolos, pois quando o espírito compreende a misericórdia das leis do Pai, saberá que logo que seu protegido decidir intimamente retornar à harmonia e à luz, Deus permitirá sua atuação mais direta e que no futuro ambos sentirão e olharão as experiências infelizes como uma escola abençoada, e essas experiências serão utilizadas para o benefício de dezenas de outros espíritos e, acima de tudo, serão os degraus que guiarão ambos a uma felicidade mais plena e mais ampla. Porque, minha filha, a lei de Deus é da misericórdia. Quando um espírito superior abre seu coração para uma relação de amor profundo com o seu protegido e o conduz a um patamar evolutivo superior, ele receberá de forma espontânea, ao longo dos outros milênios futuros, a alegria que ele construiu no coração de seu protegido. Embora o anjo superior não haja com esse interesse, é da lei da misericórdia que, uma vez que o seu protegido se converta em espírito lúcido e amoroso por toda a eternidade,
ele irá pagar espontaneamente em vibrações de felicidade e gratidão o amor devotado por seu anjo guardião. Podemos dizer, falando didaticamente aos corações da terra, ainda tão viciados na lógica do ganho, que a misericórdia realiza sempre os maiores ganhos, porque o investimento do amor, por mais que dure milênios, ele sempre trará resultado por um tempo infinitamente superior, e o resultado do plantio do amor é sempre alegria e paz multiplicadas ao infinito. Portanto, se rude e austera é a tarefa dos anjos guardiões que amparam espíritos em situações de infeliz maldade, certamente o pagamento do amor compensará tudo, porque a ordem do universo é a estrutura da paz e da luz eterna. Pode o anjo da guarda interditar totalmente seu protegido caso este opte por um caminho contrário às leis de Deus? Jamais. Porque cabe ao Criador definir todos os parâmetros do universo. E ao Criador, uma vez que instituiu a lei do livre-arbítrio, apenas ele poderia, falando teoricamente, aniquilar por completo o livre-arbítrio da criatura. Ao anjo guardião é permitido, sim, interferência significativa, mas nunca, de forma nenhuma, a aniquilar em totalidade o livre-arbítrio do protegido. Como foi observado no início de nosso encontro, a relação de um espírito verdadeiramente superior com seu protegido. É necessário um convencimento, uma aproximação energética que depende sempre do espírito do protegido e nunca uma imposição absoluta de seu anjo guardião. É possível ao anjo da guarda resgatar seu protegido das regiões inferiores, mesmo que este não queira sair destas regiões? Se a intenção profunda do indivíduo é permanecer lá, cabe ao anjo da guarda respeitá-la. O trabalho desenvolvido será mais lento, será um trabalho de verdadeiro convencimento, jamais um trabalho de imposição. Porque a luz não se impõe, minha filha. A luz deve brotar de dentro para fora. Nenhuma luz externa será eterna. Toda luz interna será para sempre. Compreendendo essa realidade, o anjo guardião jamais se apressa em impor uma conduta de luz ao seu protegido, mas sempre se dedica constantemente para que seu protegido permita que a luz do Criador nasça nele, pois essa é a única maneira verdadeiramente segura de se conquistar uma felicidade inabalável. Cabe ao anjo guardião algum tipo de responsabilidade por aqueles que o seu protegido prejudicou? Certamente. Caberá ao anjo guardião ensinar ao seu protegido a reparar em totalidade todos os erros. Como já afirmamos, a missão do espírito guardião é encaminhar o protegido ao Criador. E para que isso seja feito, é necessário que nenhuma culpa e nenhum erro pese na consciência do protegido. Portanto, ao anjo guardião cabe ao programa de resgate de todos os erros do espírito do protegido, erros no sentido da maldade consciente e lúcida realizada contra outros irmãos. E assim podeis entender sem nenhum espanto que os planejamentos reencarnatórios organizados por um anjo da guarda frequentemente atravessam os milênios. São milênios executados com amor e devoção para que o protegido alcance a felicidade plena. Como é a
relação entre dois anjos guardiões que têm protegidos que são inimigos? De amor profundo. Frequentemente, esses espíritos se reúnem quando falamos de inimizades intensas, para buscar fórmulas e meios, para estudar o tempo, em quanto tempo será possível desfazer aquela inimizade. Acompanhamos processos, minha filha, em que os anjos guardiões atuaram em conjunto ao longo de milênios, para que somente depois os seus protegidos pudessem encontrar-se e superar ódios milenares. Porque muitas vezes esses espíritos carregam ódios trazidos de outros planetas e que não apenas uma comunicação ou uma experiência pode fazê-los superar. Então estamos diante de planejamentos complexos, porque muitas vezes são espíritos que mobilizaram outros espíritos em seus intuitos de maldade. Imagine, por exemplo, falamos a título didático, que dois reis são inimigos cruéis e mobilizam centenas de pessoas para prejudicar um ao outro. Após que sejam desfeita a inimizade pessoal, deverão ambos trabalharem em conjunto para resgatar todas as pessoas que incitaram a maldade. Portanto, num caso como esse, o desfazer da inimizade é apenas uma etapa. O desfazer da inimizade será o início da construção de uma amizade pautada agora em mobilizar as forças em conjunto para o resgate do mal realizado em separado de um contra o outro. E se um protegido for vítima e o outro for agressor, como se dá a relação entre os seus anjos da guarda? Para os espíritos que já compreenderam a realidade divina da criação, minha filha, não há vítimas. Sempre a lei de Deus impera. Não há nenhuma possibilidade de anjos guardiões tornarem-se sequer menos simpáticos um para com o outro, por conta da conduta inferior de seus protegidos. O frequente, o comum, o que acompanhamos diariamente, é o consolo mútuo entre esses espíritos, porque eles sabem quanto dói ver o seu protegido praticando a maldade. Frequentemente, o anjo guardião da suposta vítima é que consola o anjo guardião do agressor, porque ele compreende, do ponto de vista espiritual superior, sofrer não é problema. Realizar o mal é o grande problema, é o que traz tristeza ao coração de um anjo da guarda, porque o sofrimento bem suportado, sabemos todos nós que conhecemos os postulados espíritas, é a porta aberta à redenção. Como pode o anjo guardião intervir na ação de seu protegido quando este se torna um espírito voltado para o mal? Caberá um estudo complexo e específico de cada caso. Caberá muitas vezes a consulta de grupos de anjos guardiões experimentados nessa tarefa e caberá um planejamento longuíssimo. Quais as brechas do coração do protegido em que eu poderei projetar minha luz? Não teremos nunca uma definição rígida de ação. Sempre, minha amiga, será preciso o estudo da personalidade. Por isso existem tarefas que apenas os anjos guardiões e os espíritos puros estão aptos a desempenhar, porque é necessário conhecer a gênese daquele espírito ao longo de dezenas de milênios, para que com essa compreensão se possa encontrar os melhores meios, técnicas e fórmulas específicas para o resgate de um espírito que opta por tornar-se um líder das trevas.
Em algum momento, o anjo da guarda se afasta totalmente de seu protegido em definitivo? Jamais o anjo guardião se afasta totalmente de seu protegido. Haverá sempre uma distância segundo a disposição do coração de seu protegido, porque muitas vezes o protegido cria barreiras que geram esse afastamento. Também podemos dizer que jamais um anjo guardião abandona o seu protegido. Lembremos, a um espírito superior jamais caberia a postura de revolta contra o Criador do Universo. Portanto, o amor que vincula o anjo guardião ao seu protegido, minha amiga, podemos dizer sem nenhum exagero, é um amor inquebrantável. Não importa o que um protegido faça, quantas pessoas matem, quantas pessoas ele traga sofrimento e dor, jamais ele será abandonado pelo seu anjo guardião. Os vossos maiores criminosos jamais foram abandonados por seus anjos guardiões. Não há possibilidade no universo de um abandono total, pleno e definitivo de um anjo guardião por seu protegido. O que há é um olhar amoroso de espera consciente. O que há é um estudo minucioso das formas possíveis de amparo ao longo dos séculos e dos milênios, e, se necessário for, ao longo de dezenas de milênios. Acompanhamos anjos guardiões, minha amiga, que amparam seus protegidos ao longo de diversos mundos, pois eles, muitas vezes, são repetidas vezes expulsos desses mundos por atos de ódio e de crueldade em massa. Ainda assim, podemos afirmar, jamais existirá um indivíduo que, por sua inferioridade, não tenha um anjo guardião. Jamais. Isso seria depor contra a misericórdia do Criador. Ao contrário, à medida em que o anjo guardião vê o seu protegido enfurnar-se nos caminhos do erro e da escuridão, ele buscará sempre mais ajuda e terá acesso a um amparo maior para que consiga equacionar os equívocos de seu protegido no sentido de criar processos reeducativos para que seu protegido retome ao caminho que leva ao Pai. Você teria alguma história de uma relação anjo-protegido que pudesse compartilhar conosco, que nos ajudasse a melhor entender como o Espírito Superior acompanha e ampara um espírito que opta pela maldade? Traremos para encerrar um depoimento de um espírito hoje amigo, ligado a nós por laços de afeto e de carinho, para que possamos encerrar esse encontro com um depoimento de alguém que, por muito errar, está hoje aprendendo muito a amar. Portanto, me despeço, desejando a todos reflexões e paz, para que os vossos corações se conectem em profundidade aos vossos anjos da guarda, de vossa amiga e irmã Patrícia. O que eu venho
dizer aqui hoje é a minha história. Não sou nem de perto nenhum espírito superior. Na verdade, eu muito lutei na Segunda Grande Guerra. Estava ao lado dos alemães no nazismo e ali pude dar espaço e vazão a todas as crueldades que eu tinha em meu coração. Ali pude manipular e usar o ser humano das formas que a maioria hoje não conseguiria sequer imaginar. Fizemos isso com muita maldade, sempre acobertando tudo como pesquisas científicas e técnicas, como pesquisas que teriam grandes resultados. Mas em nossos corações, o que nos dava prazer era maltratar, destruir o ser humano, fazer dele objeto de laboratório, cortar das mais diversas formas e sem nenhum sentimento de piedade, de carinho, utilizarmos o corpo do ser humano de uma maneira muito pior do que se utiliza animais de laboratório. Mas minha história, como vocês sabem, não terminou com a minha morte. O suicídio que cometi não resolveu nada. E muito fiquei vagando. O que eu quero dizer apenas que, além de vocês saberem, imaginarem que minha situação ainda é muito ruim se comparado com quem está bem, mas algo me comoveu muito, porque fui resgatado por um espírito, por esse espírito que me trouxe aqui. E depois tive que descobrir algo muito terrível, que fui resgatado por esse espírito porque eu fiz muitas crueldades com o protegido, um espírito protegido dela. E isso foi a minha pior lição, porque ela, ao ir acompanhar o desencarne de seu protegido, se compadeceu de mim. E porque, mesmo fazendo todas as crueldades, eu tive um pequeno sentimento de, não digo carinho, mas de quase arrependimento. Esse foi o ponto que abri para ser resgatado por esse espírito. E vocês podem se perguntar, é meu anjo guardião? Depois vem descobrir, meu anjo guardião é também esse próprio espírito. Não sei se me fiz entender. Eu e o espírito que eu torturei temos o mesmo anjo guardião. Já tínhamos. Primeiro descobri que fui resgatado pelo anjo guardião de quem eu torturei. Depois soube que eu também era protegido quando eu perguntei se eu não tinha anjo à guarda. E esse espírito disse, você também é meu protegido. É muito difícil para mim organizar tudo isso, porque sempre vi pessoas divididas em amigos e inimigos, em pessoas que mereciam ser protegidas e respeitadas, e outras que eu poderia fazer o que quisesse. Mas eu fiquei diante dessa situação. Como entender isso? Esse espírito ama nós dois, protege nós dois, ajuda nós dois, nos ama intensamente a minha
vítima e eu, carrasco. Esse depoimento vem trazer como parte também da minha recuperação, para mostrar para vocês o quanto é tolo acharmos que o mundo é dividido de qualquer forma, porque as leis de Deus, a organização da vida verdadeira, quem de fato manda e comanda o mundo, nunca considera isso. Sempre considera que todos somos irmãos, independente de como estejamos em qualquer momento. Esse é meu depoimento que vem trazer para vocês e que espero que ajude vocês a entender que muitas vezes agredimos pessoas que nunca deveríamos agredir, ou melhor dizendo, nunca devemos separar ninguém, porque não sabemos de nada, não temos noção do que é a vida, mas precisamos saber que ela tem uma lógica e que mesmo sem conhecermos tudo, é muito bom, muito importante seguir essa lógica para que não tenhamos tanta amargura no coração e para que quando começamos a ver, nos sentamos alegres e não penalizados por nossa tolice, nossa grosseria emocional e mental. Assim, me despeço desejando que minha história sirva para vocês. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.